Olá para você, meu querido aluno do primeirão. Pessoal, a gente vai começar uma aula de Sociologia, aulas 11 e 12, chamada Liberdade, Propriedade e Fraternidade. Logo na capa da aula do slide de vocês, tem uma foto histórica das ligas camponesas, quando eles decidiram fazer uma greve pela reforma agrária na década de 60 aqui no Brasil, justamente por luta por quê? Propriedade, né? Eles queriam coletivizar as propriedades rurais, desenvolvendo, além de mais produtos alimentícios, eles também queriam, na proposta, né, deles, emancipar-se contra a classe social, né? Uma vez que os trabalhadores agrícolas estavam, e até hoje, inclusive, muitos infelizmente estão sob uma condição de miséria muito grande, e eram eles que faziam a comida chegar até o nosso prato, né? Como que o setor mais primordial para o funcionamento da sociedade, as pessoas estavam passando fome, né, para trabalhar nele. Existem muitos casos até de trabalho escravo, recentemente descoberto, em 2018 para 2019, um sociólogo chamado Leonardo Sakamoto fez um livro no qual ele fala da escravidão, das histórias da escravidão recente do Brasil. Então ele coleta as histórias de 2018, basicamente 2017, de crianças que estavam sob condição de escravidão, insalubridade total, tipo, dormiam no chiqueiro, sabe? Tinha umas coisas que eram desumanas ao extremo, né? Principalmente até crianças que tinham problemas psicológicos, né? Problemas que envolvem as faculdades mentais e que foram abandonados pelos seus pais e acabaram sendo escravizados, ou que os pais acabaram morrendo e foram escravizados em fazendas do interior do Brasil. E essas crianças geralmente vivem isso no máximo até os 15 anos por conta da sua condição de vida. Então, assim, a discussão, até que ponto a propriedade está acima da vida, né? Até que ponto o dono da fazenda pode fazer o que ele quer com qualquer pessoa, desde que seja para produzir para a indústria nacional, entende? Então, essa é a grande discussão que a gente vai ter durante essa aula, tá, meus queridos? Então, espero que vocês aproveitem. Então, primeiramente, a gente vai ter o primeiro tópico, que é o direito à posse e à propriedade. Isso é um direito do nosso Estado democrático, né, de direito. Vou explicar o que é uma coisa, o que é outra, tá? Mas Estado democrático de direito, basicamente, ele é garantido através da nossa Constituição. E a Constituição, ela é tanto fruto dos movimentos sociais, ela é fruto de fatos históricos, como ela também é fruto dos vereadores, dos senadores, dos deputados, pessoas que estão para trazer projetos de elaborações de lei para se tornarem práticas sociais. Então, por exemplo, precisou uma galera do poder, vereadores ou então deputados, trazerem um projeto de lei para uso obrigatório de máscara por conta do Covid, entende? Então não são coisas que ficam restritas ao poder, são coisas que chegam rapidamente até nós através do poder do Estado, através do poder das leis também. Então é importante a gente saber essa parte jurídica da vida humana, né? E que é tão desconhecida. Né? Eu vou falar a verdade para vocês, o que eu sei sobre isso tem a ver com as matérias que eu dou aula, mas não é uma coisa que eu domino e que realmente é um tipo de conhecimento político você conhecer os seus direitos, sabe? Pelo menos os mais básicos para a sua sobrevivência. Então, no artigo 5º da Constituição, é possível ver o direito à propriedade e à proteção da propriedade privada. Sendo assim, ninguém está autorizado a entrar na sua casa sem seu consentimento e aprovação. Então, para alguém entrar na casa desse cara que estava escravizando o menino, precisava de um mandato policial que realmente tivesse já algumas evidências de que ele estava cometendo esse tipo de atitude. Que geralmente, que tipo de órgão que seguia isso? O Ministério do Trabalho, que deixou de existir desde 2019. O Ministério do Trabalho deixou de existir. Ou seja, a gente não tem mais uma instituição social que investiga esses casos, o que é bem preocupante, né? Mas também tem o lado bom dessa lei. Por exemplo, ninguém pode entrar na sua casa e te roubar. Só do fato da pessoa estar entrando na sua casa, antes mesmo do roubo, sem o seu consentimento, sem a sua aprovação, já configura como um crime, né? E se ela furtar alguma coisa da sua casa, né? Levar alguma coisa embora, aí já são 2 crimes, né? Então, literalmente, a propriedade privada é protegida para garantir a segurança da população, mas também para garantir a exploração, como o caso anterior que eu falei, tá? Então vamos lá.
Tá ficando claro, né, essa dualidade, né? Então, porém, a reflexão da sociologia propõe os limites dessa propriedade privada. Quando um bem da natureza como a água, por exemplo, é simplesmente privatizada, será que não podemos abrir uma exceção? Então, quando você pega um elemento da natureza essencial para todo tipo de vida, não só para nossa vida, mas para todo tipo de vida, que é a água, e privatiza um rio inteiro, né? Como a Coca-Cola fez, como muitas outras empresas fizeram, sabe? Aqui no Brasil, é óbvio que você vai gerar uma catástrofe natural, que na verdade é um crime ambiental, né? Foi um negócio que a gente chama de catástrofe, como aconteceu em Mariana, em Brumadinho, nada mais é do que um crime, na real, porque aquilo podia ter sido evitado, entende? E as privatizações fazem esses locais serem pouco investigados. Precisa de muita evidência para você ir lá e falar, poxa, tem uma barragem lá que está sendo muito mal feita e pode causar um verdadeiro genocídio, né? Natural, e aí, no caso, o genocídio também das pessoas, né? Então, assim, social e natural, né, no caso que eu quis dizer. Isso é problemático desse quesito de propriedade privada. E que justamente leva a gente a grandes debates dos limites de eu poder privatizar as coisas. Como que eu vou privatizar um território tão vasto a ponto de ser uma serra inteira? Sendo que isso é um elemento da natureza essencial para a vida, né? Então, é aquele ponto de... além de privatizar, ainda eu vou fazer um tipo de mineração que vai causar um desastre, porque eu estou fazendo uma mineração sem os cuidados necessários, porque eu não quero gastar com isso, e vai gerar uma situação de risco para todos, né? Só que ninguém pode basicamente frear esse tipo de ação porque é uma propriedade privada. Então, é uma discussão para que a gente faz aí dentro da sociologia. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Porque saudades de ver aquela carinha do aluno de prestando atenção, assim, mas no fundo você vai olhando assim, no fundo do olho dele, ele tá com aquela interrogação de dúvida, sabe? Assim, e aí eu tinha que reformular a explicação, porque eu já sentia que ele tava meio perdido, né? Espero que vocês estejam entendendo. Tô tentando ser o mais didática possível, tá? Então, liberdade, propriedade e fraternidade é o próximo tópico. Um dos princípios básicos da sociedade liberal é o princípio de igualdade jurídica. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio básico de qualquer sociedade liberal, tá? Sendo assim, o direito à propriedade, além de ser um dos pilares do capitalismo, que eu expliquei para vocês, é dentro da propriedade privada onde acontece a mais-valia, né? Esse retiro da lucratividade. Então, por exemplo, não é o trabalhador que vai dar a força de trabalho dele em troca dos frutos da força de trabalho dele, que seria o que um Estado socialista, né, em tese, deveria prover, ou um comunismo, né, que já é outro nível já de conversa. Na verdade, é o trabalhador que vai lá e vende a força dele de trabalho para propriedade privada, sendo que inverte a lógica. Então, o trabalhador, ele não está trabalhando e sendo protagonista daquele trabalho. Ele está vendendo a força de trabalho dele para produzir, só. E aí a propriedade privada vai pagar o preço que ele quer daquele trabalho e eles vão pagar também, e eles vão também, inclusive, no quesito, é a propriedade privada que vai propor, ó, você vai trabalhar de segunda a sábado, não é você, né? Então, se o trabalhador falar assim, eu prefiro trabalhar de domingo, mas de sábado eu prefiro ficar com a minha família. Porque de, sei lá, quinta, sexta e sábado eu fico com meu filho, eu sou uma pessoa separada e eu fico com ele, gostaria de ficar com esses dias livres. Não é o trabalhador que negocia com a empresa. É a empresa que vai lá e impõe para esse trabalhador, por ser a propriedade privada, onde ele vai tirar o salário dele, a riqueza da vida dele, de certa maneira, ele vai vender a força de trabalho dele para essa empresa, ela vai determinar os dias que ele vai trabalhar, o tempo que ele vai trabalhar e o tanto que ele vai receber. E aí, não se trata de você trabalha tantas horas e você recebe por isso. Você vai trabalhar tantas horas e eu vou te pagar isso por isso. Acho que vocês estão entendendo, né? Então, assim, de certa maneira, a propriedade privada é essencial para o capitalismo. Se não tivesse propriedade privada, não seria possível essa exploração, tá? Então, a gente vai ter duas categorias de propriedades privadas aí. A pessoa jurídica, que são empresas, corporações, então aí no caso seria essa propriedade privada capitalista, que eu expliquei agora, e a pessoa física, porque aí se trata de bens pessoais, tipo, bens de consumo até bens pessoais. Minha casa, ou a casa que eu estou, né, morando, mesmo que não me pertença, de certa maneira, eu estou ocupando ela, então, né, eu vou pagar um aluguel porque essa propriedade é uma propriedade de outra pessoa, então, propriedade pessoal, né, nesse caso,
meu carro, coisas que não são coletivas, entende? Coisas que não são coletivas. E quando eu digo coisas que não são coletivas, é o seguinte: um prédio é uma coletividade, mesmo sendo uma propriedade privada, entende? Ele tem uma função social, de habitação. Se o prédio está parado e ninguém habita ele não está cumprindo a função social dele. Ele pode ser ocupado segundo a lei, certo? Por pessoas que não têm casa. Agora, se eu tenho uma casa e eu tô morando nela, aí já são outros 500, entende? Aí já são outros 500. É uma propriedade aí de uma pessoa física. Então, a propriedade como fonte de desigualdade, o último tópico com vocês, a aula vai ser até rápida. A contradição da lei, ela entra em contradição com a propriedade para o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que o Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava que a propriedade ela tinha uma outra função social. Ela não tinha uma função só de propriedade para garantir a igualdade jurídica e garantir o mínimo de dignidade do ser humano. Que segundo a lei é isso. A propriedade privada tem... segundo a nossa Constituição, galera, todo ser humano que é brasileiro, que está presente nesse território, que nasceu aqui ou que se naturalizou aqui, ele tem direito a ter uma propriedade privada. Isso é uma garantia. Porém, na prática, o governo até faz coisas para fortalecer, tipo, você tem a Minha Casa Minha Vida, que você consegue ter uma propriedade sua através de um parcelamento, né, que você vai fazer com o banco do governo, que é a Caixa. Tá, e aí tudo bem, tudo bem. Porém, meus queridos, segundo a lei, era para a pessoa ter direito à propriedade e não ter que pagar por isso. Entende? Tá dando para entender, mais ou menos? E outra coisa, pro Jean-Jacques Rousseau, é ridículo o ser humano vir pra Terra e falar assim, esse quadradinho é meu. Nós fomos uma das últimas espécies a habitar esse planeta. Como que a gente teve a audácia de falar, isso daqui é meu? Né? Sendo que somos todos habitantes do mesmo planeta. O que ele está querendo dizer? Ele não está sendo contra a nação, ele não está sendo contra o território em si. O que ele está sendo contra é existir pessoas que, por exemplo, precisam sair dos seus próprios países para sobreviver em outros e elas são vistas como imigrantes ilegais, pessoas que não têm direito à propriedade. São seres humanos como eu e você, eles têm direito a viver como eu e você. Né? É desumano olhar para uma pessoa e falar, porque você não fala português, você não pode morar aqui, sabe? Né? Então, o Jean-Jacques Rousseau, que era um iluminista, né? Ele vai virar e falar assim, não, o problema da propriedade é que esse romantismo que a gente tem da propriedade privada é errado. Ela é a causa da desgraça humana, basicamente, porque é onde acontece a desigualdade. E aí ele comenta no livro dele, da origem da desigualdade entre os homens, que justamente é a propriedade privada que virou e falou assim, ó, você vai pagar para viver aqui, porque eu sou dono disso. E isso começou com os reis antigos, né? O Império Romano, ou então lá no caso do Egito, que eram os faraós, né? E foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Só foi mudando os nomes, só foram mudando as famílias. Às vezes nem mudou. Você pegar o caso, por exemplo, da nobreza feudal, vai se tornar a aristocracia dos reis. Então são pessoas que mantiveram propriedades privadas durante longos séculos. Ou famílias reais, como a família aí da Elizabeth II, que está aí no poder até hoje na Inglaterra. Então assim, nesse sentido, ele vai falar isso, ele vai falar, como que alguns seres humanos se sentiram tão mais especiais a ponto de deterem milhares de terras, impérios vastos inteiros, né? Como o Império da Inglaterra, que é um império gigantesco, considerado o maior do mundo, né? E simplesmente tem pessoas que não têm onde morar. Entende? Nesse sentido, para ele, é a origem da desigualdade humana, uma vez que foi onde começou a exploração do homem sobre o homem. E foi onde a igualdade entre nós não começou a existir mais. O que o Jean-Jacques Rousseau está querendo dizer é o seguinte, não adianta ter uma lei que dê igualdade para mim e para você, se a minha condição financeira e a sua for desigual. Então não adianta ser igual a você perante a lei, se eu não tenho direito, se eu não tenho uma casa, se eu não tenho um trabalho, se eu não tenho um mínimo para ter dignidade humana, se eu não tenho uma educação, se eu não tenho saúde, entende? Então assim, a lei não vai me favorecer em nada nesse aspecto. Se na prática eu realmente não sinto essa igualdade. Então para o Rousseau, a igualdade vinha antes até da igualdade jurídica. A igualdade econômica é mais importante, entende? Então, isso carrega uma dinâmica de exploração uma dinâmica de exploração social histórica, tá, galera? Então é isso, meus queridos. Eu vou mandar uma questão para vocês. Vocês vão poder retornar para mim aí durante hoje ou final de semana, tanto faz. Estou aceitando de qualquer maneira. Espero que vocês estejam bem. Desculpa pelo transtorno. Tá difícil para mim mandar os vídeos pela internet. Tá caindo muito a minha internet. Mas vamos ver, né, se a gente resolve isso
Parece que no Brasil... Que assim, eu poderia falar, é a minha internet, mas a internet no Brasil, de maneira geral, é complexa, né, galera? Então é isso, um beijo e até a próxima.